E aí, beleza? Eu sou a Andy e você gosta de ler? Porque o vídeo de hoje nada mais nada menos do que sobre livros. Então, se você gosta de livros, confere aí o vídeo. Se você não gosta muito de livros, confere o vídeo mesmo assim, porque às vezes você acaba encontrando algum livro que te interessa e acaba gostando. Então é isso aí, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Então, galera, ano passado eu li bastante livros e eu selecionei alguns, os mais legais que eu gostei mais, pra falar pra vocês aqui hoje, pra dar dicas pra vocês de ótimos livros pra ler. No final do vídeo, se vocês gostarem de algum dos livros, vocês contem pra mim qual que vocês se interessaram mais. E se vocês já leram algum desses aqui também, comenta aqui também que eu quero ficar sabendo o que vocês acharam. E assiste o vídeo até o final pra eu ter um recadinho lá no final do vídeo pra contar pra vocês. O primeiro livro que eu li ano passado, no caso, né, no ano passado, foi As Crônicas dos Kane. Enfim, a história conta a história de dois irmãos, o Carter e a Sadie. E depois que a mãe deles morreram, eles meio que foram separados. A Sadie foi viver com os avós e o Carter foi viver com o pai. E aí o pai dele era um egiptologista, ele vivia viajando pro mundo. E aí nessas voltas que o pai dele dava, o pai dele ia visitar a Sadie. E numa dessas voltas que ele fez, de visitar a Sadie, eles foram pro museu. E nesse museu acabou acontecendo algumas coisas que eles acabaram descobrindo que os deuses do Egito estavam despertando. Sim, deuses do Egito. E aí, dentre esses deuses, estava restando nada mais ou menos do que Sete. Um deus muito malvado. E ele estava querendo causar a discórdia na Terra, o inferno no universo e etc. Aí o que aconteceu? Esses dois irmãos tinham que impedir esse retorno do Sete, o despertar do Sete. E nesse meio todo de evitar, eles começaram a descobrir vários segredos da família dele e tudo mais. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou acabar contando coisas que eu não devo contar e coisas que as pessoas devem saber quando lêem o livro. Outro livro que eu vou falar é de um jogo. O jogo não mais é do que Resident Evil. Eu gosto muito de Resident Evil, não joguei todos os jogos ainda, mas pretendo. E os livros eu li todos. São um total de 7 livros. E os livros eles contam um pouco da história dos jogos e ainda também contam uns extras, assim. Então é legal pra quem gosta de Resident Evil porque vai conhecer mais do universo. E pra quem não gosta, ou pra quem não conhece e gosta de zumbis e quer conhecer a história do jogo, uma ideia interessante é ler os livros. Os livros são bem curtinhos. O primeiro livro tem uma média de... não chega a 100 folhas. Uma média de 96 folhas, se não me engano. É um livro muito curto. E os outros também seguem nessa mesma linha. Ele deve ter o quê? No máximo umas 20 folhas a mais. Mas são livros bem curtos. Então pra quem não gosta tanto assim de ler, mas gosta de livros de zumbi, esse é um livro bem legal. Outro livro muito bom também que eu li é a saga Bruxos e Bruxas. Eles contam com vários livros, eu não lembro exatamente quantos são agora. Se eu não me engano são 5 livros, eu acho que são 5 livros, mas eu devo estar enganada. E eles contam a história de dois irmãos que eles foram, no meio da noite, eles são sequestrados na casa deles e levados. E eles estão sendo acusados de bruxaria. E tipo assim, é uma coisa meio incomum, porque eles vivem como a gente. O livro deixa bem claro isso em vários pontos, que é um livro, um universo que acontece exatamente como o nosso, então pode acontecer com qualquer um. E do nada eles são levados acusados de bruxaria. E aí, nessa reviravolta toda do livro, vai começando a contar que existe um cara, que ele é autodominado de o único que é o único, e ele tá querendo criar uma nova ordem. Nessa nova ordem, todas as pessoas têm que andar da maneira que ele quer, falar da maneira que ele quer. As músicas, não tem mais músicas como a gente tem comumente, as músicas são só aquelas músicas que ele predeterminou ali, que podem ser tocadas. As vestimentas também são exatamente do jeito que ele quer. Os livros não vão mais existir livros. E então, assim, tipo assim, é uma ditadura assim, extremamente rigorosa. Tipo assim, é tudo exatamente daquele jeito. As roupas têm que ser exatamente aquelas. E assim, nesse meio todo, eles acabam descobrindo que eles realmente são seres mágicos, são bruxos. E nesse meio todo eles têm que ali correr contra o tempo pra conseguir impedir o único que é o único de fazer essas coisas com a Terra. Que não vai ser muito bom para as pessoas, porque não deve ser muito legal. Não poder mais ouvir música e ler livros. O livro chama O Lado Mais Sombrio.
Ele é uma série de 4 livros. Um dos livros são bem curtinhos, não sei nem como livro, dá pra contar mais como um conto. E conta a história nada menos aqui da Alice. Não da Alice em si, é mais de uma garota que ela é da linhagem da Alice. E conta assim como que é a vida dela e tudo mais. Ela acabou tendo uns pequenos problemas, assim, ela ouve animais falando e tudo mais. E ela não pode falar nada disso porque vão achar que ela é louca. A mãe dela foi internada no hospício por conta disso. E ela acaba descobrindo que, na verdade, o País das Maravilhas realmente existe, que tudo aquilo realmente existe e o País das Maravilhas precisa muito dela. E rola toda uma coisa em volta da história. Então, pra quem gosta de Alice no País das Maravilhas, esse é um livro que é um prato cheio. Porque vai contar muita coisa. E tem um final, assim, impressionante. Foi um final que eu acabei de ler o livro e fiquei mais bacana, porque é um final muito bem pensado, foi uma coisa muito, assim, bem planejada, foi muito legal. Ele tá no meu colo porque ele fica miando e ele gosta de colinho, e ele gosta de carinho, e ele não deixa eu gravar. Porque se eu estiver gravando, ele quer ficar no colo. Então ele tá tadinho, que hora pouco. Outra saga que eu li ano passado também, que eu gostei muito, você já deve ter ouvido falar do lido. Tá dormindo? Você já deve ter ouvido falar do filme, e tem o livro também, que é a saga Divergente. A saga Divergente é muito assim, pra quem gosta bastante de jogos vorazes e tudo mais, é uma saga que você vai gostar bastante. Ele conta assim, resumão. Ele conta a história de um mundo onde as pessoas são divididas por facções. E essas facções são de acordo com cada habilidade de cada pessoa. Aí tem a abnegação, a franqueza, a erudição, a amizade e a audácia. E quando as pessoas chegam a certa idade, basicamente adolescentes, eles chegam a uma certa idade, eles têm a opção de escolher se eles querem continuar nessa facção ou se eles querem trocar de facção. E eles passam por um teste para ajudar eles a escolher. Então, no final das contas, o teste é mais pra uma ajuda mesmo, se alguém tem alguma dúvida. Porque eles têm a total escolha de escolher onde eles quiserem. E nisso, uma garota ela faz o teste e o teste dela dá como mais do que uma facção. Isso é extremamente raro. E essas pessoas são chamadas de divergentes. Só que o governo não vê essas pessoas com bons olhos, elas acabam sempre desaparecendo e tudo mais. Então essa garota ela acaba... Eu não vou falar mais, chega, gente. Mas se vocês não conhecem, quiserem conhecer, é uma história muito boa e é bem envolvente, a história é bem envolvente. O final dele também é um dos finais que deixa as pessoas bem... tudo mais. Então, é isso aí. A próxima que eu li foi Maze Running. Maze Running é uma história que conta... tudo começa assim, né? Começa bem inesperado. Um garoto dentro de um elevador todo escuro e o elevador tá subindo. Quando ele chega, ele descobre que ele é numa clareira. Um lugar que eles chamam de clareira. E é todo rodeado de muros. E aí toda noite, esses muros fecham e toda manhã esses muros abrem. E toda vez, uma vez por mês, uma pessoa é mandada pra lá com mantimento. O único problema é que, tipo assim, a pessoa chega lá, a única coisa que ela sabe é o nome dela. É a única coisa que ela lembra. Ela não lembra de mais nada. E aí eles têm que viver ali dentro. E essa clareira, em volta dela, é toda composta por labirinto. Por um labirinto gigantesco. E tem gente que tá há anos e anos e anos lá. E o filme todo eles tentando descobrir os mistérios e tudo mais. E assim, o mistério maior é quando uma garota aparece. Porque o lugar é totalmente composto por garotos. E simplesmente uma garota aparece. Isso é muito estranho. Então, tipo, coisas estranhas começam a acontecer depois que essa garota aparece. E ela aparece com um bilhete falando que ela é a última que vai aparecer. E assim, rola todo um mistério de quem é a garota. A garota demora um tempo pra acordar. E depois disso os muros param de fechar. E tem ali tem uns bichos perigosos que eles chamam de verdugos, que ficam do lado de fora, dentro do labirinto. Eles são soltos no labirinto à noite. E as portas param de fechar e chega, né? Outro livro que ano passado eu devorei todos os livros de maneira frenética, porque é O Lar das Crianças Peculiares. O Lar das Crianças Peculiares conta a história de um garoto, que ele tem um avô que desde criança conta histórias pra ele, assim, fantásticas.
de crianças que levitam, crianças que produzem fogo, de um menino invisível, de um menino que tem um monte de abelhas que moram na barriga dele. E ele conta que ele morou com essas crianças. Ele conta desde criancinha, tipo assim, desde criancinha esse menino ouve essas histórias do avô dele. E chega um certo ponto da vida dele que ele não acredita mais nessas histórias. Ele acha que o avô dele tá ficando caduco, todo mundo fala isso pra ele. E um certo dia o avô dele acaba morrendo de maneira completamente misteriosa. E aí ele vai atrás desse orfanato onde o avô dele morava quando era pequeno, que fica numa ilha. E ele vai até esse orfanato pra poder descobrir, sabe, mais sobre o avô dele, saber o que pode ter acontecido com o avô dele e tudo mais. O próximo livro que eu vou falar é um livro nacional. É um livro que chama Café Forte. É um livro que, assim, eu li no final do ano passado e, tipo assim, ele é um pouquinho grande. Mas, gente, eu não consegui parar de ler o livro. Enquanto eu não comi o livro inteirinho, eu não consegui parar de ler, porque é um livro quando, assim, ele conta a história de um cara e uma moça, o Miguel e a Dora. E a Dora começa a aparecer com machucados no corpo. E aí o Miguel fica pressionando ela pra saber o que tá acontecendo com ela. Quem que tá batendo nela, quem pode estar machucando ela. E o Miguel e a Dora são namorados. E aí ela acaba nunca contando pra ele. Aí o Melodia, ela conta, ela fala pra ele que é um demônio que tá fazendo isso com ela. Que é um demônio que persegue ela. É um demônio que tá fazendo essas coisas com ela. E tudo mais. Só que o Miguel é totalmente cético em relação a essas coisas. Ele é totalmente, assim, ele não acredita em nada disso. Ele não acredita em demônio, Deus, anjos, essas coisas. Então ele acredita que alguma coisa tá por trás. Alguma coisa sólida, alguma coisa ali concreta tá atrás dela. E aí ele vai atrás de investigar. E aí ele começa a criar uma certa dúvida a respeito disso. Tipo, a Dora tá ficando louca, ela tá imaginando essas coisas e tá fazendo isso consigo mesma. Ou é uma pessoa realmente que tá fazendo isso com ela e ela não quer contar. Ou é realmente um demônio. Assim, demora um pouco pra você descobrir o que realmente é. Mas quando você descobre, ainda tem muito mais história, entendeu? Tem muito mais coisa envolvida e coisa muito mais surpreendente. Então, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado de algum dos livros. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Se você já leu algum, também comenta aqui embaixo. Se tiver algum que você queira sugerir pra que eu leia e fale alguma coisa sobre ele, é só deixar aqui embaixo também, que eu não vou me recusar de ler não, porque eu gosto bastante de ler. E como eu disse, eu tinha um recado no final do vídeo. Eu queria perguntar a opinião de vocês, porque não é uma coisa típica do canal, não é uma coisa tema do canal, então eu preferi pedir a opinião de vocês. O que vocês acham de... porque eu gosto bastante de gravar covers de músicas. Então eu tava pensando, se vocês quiserem eu gravo um e posto aqui no canal mesmo. Se não, eu posto lá em alguma rede social, alguma coisa assim pra vocês estarem vendo. Mas eu queria pedir opinião primeiro, porque o canal é pra vocês e vocês que mandam essa porra. Enfim, galera, vocês deixam aqui no comentário se vocês quiserem, ou se não quiserem, sei lá, tanto faz. Mas eu deixei a opinião de vocês aqui, que pra mim é muito importante. E ele dormiu o vídeo inteiro. Ele tá dormindo ainda. E ele não tá nem um pouco preocupado em acordar. Enfim, é isso daí. O vídeo saiu um pouquinho atrasado, deve ter saído segunda-feira, mas não saiu. Por alguns pequenos probleminhas aí, mas tamo aí, firme e forte. Então é isso daí. Até a próxima semana. Vejo vocês. E tchau!